ICCM, a tua comunidade. A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Gostaria de orar. Senhor, te damos glória e honra para Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. E Tu, Senhor, nesta manhã que possas preparar, Senhor, cada coração, Senhor, cada mente, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. E possas, Senhor, fazer a obra, Senhor, na vida daqueles que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar por dizer que é necessário, aquilo que Deus que me falou e que me tem falado, é que é necessário que nós possamos viver esta vida, mas viver pela fé nele. E queria ler 1 de Reis 17, de 2 ao 16, esta passagem de Elias. Diz a palavra do Senhor: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e vivia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que te eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? É necessário que possamos viver pela fé. Nos dias de hoje,
E nesta igreja, neste corpo, é necessário que isso aconteça. Perante isto que ouvimos, uma mulher que nada tinha para ela e para o seu filho, somente comida para um dia, mesmo assim, ela escutou a voz do Senhor, ela escutou a palavra do Senhor e fez aquilo que o Senhor lhe mandava. Porque esta mulher vive pela fé. E a fé que ela tem na palavra, em Deus, fez que a sua casa, ela, o seu filho e a quem Deus lhe havia enviado, não faltasse nada para comer. E nós, por vezes, andamos aí atarefados com que comer, com que vestir, e não pensamos somente em escutar e estar atentos à palavra do Senhor. E viver pela fé é termos, viver em plena obediência à palavra de Deus, tendo a certeza que ela, a palavra, é vida para cada um de nós. E se escutarmos atentamente a palavra do Senhor e se fizermos aquilo que Deus nos demanda, pois de certeza que a nossa vida vai prosperar. E vamos deixar de andar ansiosos com o que comer, com o que vestir, e somente vamos andar em plena convicção de que aquilo que Deus quer e tem é o melhor para a nossa vida. Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É uma realidade. É necessário que possamos encaixar isso na nossa mente. É necessário que possamos a cada dia pensar, a cada dia meditar nesta palavra. A nossa fé tem que ser baseada com a palavra de Deus a cada dia. Temos que comer mais da palavra. Temos que a cada dia dirigir-nos pela palavra do Senhor. E é coisa que não falta aqui neste ministério. É necessário, irmãos e irmãs, que saibamos aproveitar a palavra que o Senhor nos dirige a cada dia e pô-la em prática. E é necessário que este versículo, Hebreus 11, seja gravado. Primeira de Pedro 1, 6 e 7, diz a palavra do Senhor: em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se achem em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo. Essas provas devem fazer parte constantemente da nossa vida. Da palavra de Deus, tudo que semearmos, logo vamos colher. Tudo que semearmos, logo vamos colher, irmãos. E compartilhar o mesmo sentimento do apóstolo Paulo em Romanos 8, quando ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
é necessário que possamos e que aprendamos a viver pela fé. Amém? Deus vos abençoe. Glória a Deus, amém? Tenhamos fé, amém? Fé no leão de Judá, amém? Porque o outro já vai falhando. Glória a Deus, amém? E queria seguir com a série Através dos Olhos do Leão. Evidentemente que já entendemos que é o leão de Judá, que é Jesus Cristo, amém? E queria ver se me punha o relógio, que é para não ter acidentes de percurso temporais. Queria convidar-te a que te abrisses a tua Bíblia em Lucas 11, verso 1 e 2. Não aceleres indo ao relógio. Quando eu te diga 3, pões-me o relógio, ok? Não me ponhas a introdução, senão isto deixas-me sem tempo. E queria simplesmente... Queria pôr-te a pensar. Uma das principais vertentes que eu vejo biblicamente no ministério de Jesus Cristo foi que ele sempre tratou de fazer com que as pessoas pensassem. E uma das maiores ausências que existe hoje em dia na nossa sociedade e inclusive na igreja é a ausência de pensamento. As pessoas querem as coisas mastigadas, dadas, mas não querem profundizar, não querem pensar, querem tudo, de certa maneira, o mais superficial possível, de forma a que simplesmente tenham que colocar no micro-ondas e já está. Assim que Lucas 11, 1 e 2, sendo que o título ou subtítulo da mensagem, para hoje, domingo, e já agora vamos nos pôr de pés para fazermos o exercício do título da mensagem, é Em Bico dos Pés à Beira da Eternidade. Põe-te em bico dos pés. E tudo muda quando nós estamos em bico dos pés. Na realidade, quando estamos em bicos dos pés, conseguimos exercer algum tipo de... Parece que é difícil, mas não é. E quero que tu penses, por exemplo, na imagem das bailarinas. E às vezes a gente pensamos que as bailarinas... Não, mas as bailarinas... E se nós pensarmos, por exemplo, na imagem dos pugilistas, os pugilistas travam as suas batalhas e quase sempre, quando atacam e defendem, estão em bicos dos pés. Mas reparares quais nunca estão nos seus calcanhares. Se puseres nos teus calcanhares, normalmente aquilo que nos poderá acontecer é que rapidamente vamos cair. Amém? Quero que ponhas também a pensar nisto, não é? E vamos ler Romanos 8 e Lucas 11. Se alguém tiver as Bíblias abertas, pode uma parte das pessoas abrir em Romanos 8, outras em Lucas 11. São 2 versos, simplesmente para estabelecer um paralelo. Será que existe um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Provavelmente em tempo e espaço não, mas em conteúdo sempre, porque aquilo que antes foi, virá a ser. Amém? Porque aquilo que antes foi dito, virá sempre a ser cumprido. Porque se permanecemos nas promessas de Cristo, jamais seremos defraudados. Lucas 11 diz, aconteceu que estava ele a orar num certo lugar, quando lhes disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João, referente-se ao João Bautista, ensinou aos seus discípulos. E ele disse-lhes assim, quando orardes, diz comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Agora diz, assim na terra como no céu. Eu creio que esta afirmação final, assim na terra como no céu. Ok? Isto é uma mensagem em si mesmo, mas na realidade é um paralelo tremendo com o estar em bicos dos pés à beira da eternidade. Em Romanos 8, e vamos ler estes versos de Romanos 8, lendo do verso 18 ao 23, dizia Paulo, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda, diz comigo, com ardente expectativa, diz com ardente
expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, diz comigo, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Mais à frente, no verso 26, diz assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém ou convenientemente, dependendo das versões bíblicas, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos, meu Deus, a abrir o nosso coração, a nossa mente, Senhor, ao conteúdo, Senhor, indescritível, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, aquilo que Tu tens reservado para nós nesta manhã. Senhor, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Senhor, limpa, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver mais para além, Senhor, para que possamos ver através de Ti, através dos olhos, Senhor, do leão de Judá, através dos olhos de Cristo, Senhor, Pai, e possamos, meu Deus, estar realmente em bicos dos pés à beira da eternidade, sabendo sempre que aquilo que há de vir, Senhor, é melhor daquilo que já passou. Podemos estar firmemente, Senhor, na Tua Palavra, nas Tuas promessas, sabendo que podemos alcançar a vitoriosa eternidade que já temos em Ti e contigo, Pai. No nome de Jesus Cristo, que possa ser feito, Senhor, aqui na terra, tal como é no céu, Senhor. E que no nome de Jesus, Senhor, a sangue que Tu derramaste, Senhor, no Golgota, Senhor, possa ser vindicada sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor, e possamos celebrar a Tua vitória, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar-nos e, voltando ao olho do leão, sabemos que as suas pupilas dilatam e ficam grandes e têm capacidade para ver na escuridade. Lembram-se? Amém? Lembram-se? Ok. E que bom é que nós possamos ver com essa dimensão, que possamos ter um maior fluxo de luz a entrar nos nossos olhos espirituais para vermos na realidade a capacidade com que Jesus Cristo deseja que nós possamos ter esse tipo de visão. Possamos olhar para a Sua Palavra, para as Sagradas Escrituras e ver mais para além daquilo que é óbvio, ao olho nu, ao olho cru, à nossa própria perspectiva e ver a Sua perspectiva. Ter essa magnitude, essa amplitude. Estamos aqui, irmãos? Quando nós chegamos ao fim de semana, e que curioso que foi num fim de semana, aquele que é chamado o fim de semana de Páscoa, foi numa sexta-feira que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, não é? E nessa sexta-feira, grande parte dos seus discípulos estavam de longe, e nós, quando chegamos à sexta-feira, quase toda a gente, depois a nível mundial, depois sexta, é quase o terminar de uma semana de trabalho, e sábado é aquele dia onde as pessoas quase sempre dedicam aquele momento mais ao descanso, ao Shabat, ou toda a gente pensam que bom, o sábado é um dia totalmente livre, podemos ir andar de bicicleta, podemos ir passear, que bom que é o sábado e tal, mas biblicamente, imaginem que provavelmente o sábado é realmente o espaço que existe entre a promessa de que Ele iria ressurgir, mas nesse sábado provavelmente não foi bem assim para os seus discípulos, porque naquele sábado parecia que todas aquelas promessas, e quando eu simplesmente estabelecer aqui uma analogia ou uma metáfora para que nós alcancemos o domingo da ressurreição, para nós a ressurreição é algo real hoje em dia, é algo pelo qual nós dizemos uau, temos vida eterna por meio da ressurreição, amém? Porque Ele já não está morto, Ele está vivo, amém? Mas falando do sábado como uma analogia para o período que nós estamos a viver, o sábado, ao fim e ao cabo, muitas das vezes, é relativo do momento de dor, do momento de cessação, um momento que está entre a promessa e o cumprimento da promessa. E os discípulos
são dois dias, 2 pontos no tempo. Os discípulos provavelmente naquele sábado sentiram-se decepcionados, de certa maneira sentiram, bom, agora será muito improvável que se cumpra, ao fim e ao cabo a terra estremeceu, ficou tudo escuro, mas bom, enfim, temos que chegar a domingo, mas ele agora, tendo todas as situações tão difíceis, está ali um guarda, ele foi levado ao túmulo, o seu corpo foi carregado com à volta de quase 20 quilos de especiarias, foi envolto em faixas, aquela pedra tapou, enfim, tudo aquilo, provavelmente ele estava numa situação, mas nomeadamente, voltando à sexta, bom, ele a sexta expôs os principados e as potestades, para nós, aquilo para eles foi impactante, porque ao fim e ao cabo viram Jesus Cristo sucumbir, para nós o Golgota é um momento de vitória, mas vamos ver nas duas amplitudes. Mas o sábado, hoje em dia, para nós até vivemos num momento em que, ok, já sabemos que Ele ressurgiu, mas nós agora provavelmente estamos a passar o tábua. Ele disse que Ele virá outra vez. Estamos aqui, irmãos? Só para ver se conseguimos entender isto. Ele virá outra vez. Mas significa que tem que se cumprir a segunda? Acompanham-me. Provavelmente muitos de nós estamos naquele momento do sábado. E esse sábado é a época pela qual nós vivemos hoje, o tempo entre a promessa e o cumprimento da mesma para as nossas vidas. Jesus disse que vai voltar, mas ainda não voltou. E durante o sábado, nomeadamente é no momento em que as pessoas são tentadas a desistir de alcançar a promessa, ou de tratar de explicar a promessa. Muitas vezes são tentadas a deixar de acreditar, a deixar de ter esperança, a deixar de ter a lâmpada acesa, a deixar de ter o pavio preparado, ou a deixar de colocar óleo dentro da sua lâmpada. Sábado é a promessa de que muitas vezes possam ter um novo corpo, mas muitas das vezes ainda estão numa situação de estarem aleijados numa cadeira de rodas. Sábado é conotação de um dia de dor, é conotação de que a dor provavelmente um dia vai acabar, mas no entanto ainda sentem a dor nas costas. Sábado é o dia de que uma mãe quer dizer ao filho acerca do pai que um dia o quer apresentar, mas no entanto a única coisa que lhe pode mostrar são alguns vídeos e algumas fotografias. Essa é a realidade de sábado na vida de muitas pessoas. Sábado é difícil, sábado é um dia no qual muitos se torna fácil que fiquem desanimados. Mas, indubitavelmente, é necessário passar pelo sábado para chegarmos ao domingo de ressurreição. E aí é onde se aplica o termo em bicos dos pés à beira da eternidade. E quando falamos de eternidade, e a aplicação deste termo é que nós precisamos de aprender como nos podemos inclinar na escritura de Romanos ao gemido. Nesta escritura, em 3 pontos, diz toda a criação conjuntamente geme. No verso 23 diz, também gememos em nós mesmos. E depois diz, no verso 26 do capítulo 8, diz, o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos. Há um gemido. O Espírito geme com gemidos inexprimíveis, que não podemos muitas das vezes entender o que significa. Nós gememos e toda a criação geme universalmente. Estamos aqui, irmãos? Agora, a palavra de Deus, quando nós falamos de eternidade, e permite-me só por um momento, quando falamos de eternidade, e eu gostaria de ter tempo para que pudéssemos ler, para mim, um dos livros mais interessantes da Bíblia, e que falam bastante, é o livro do Apocalipse. Amém? Quase ninguém... Aquilo os filhos de pastores e filhos de ministros, eu acho
nunca se drogaram, etc., quando se queiram drogar, leiam Apocalipse. É como dar um... Tu lês umas porções de Apocalipse e... Sentiste? E podes dizer ao teu irmão, se estiver na parte de cima do beliche, lá, João, sentiste isto, meu? Uau! Ganda pedra, pá! Isto é mesmo alucinogénico, pá! Porque quando tu começas a ler aquela descrição de, olha, isto agora está um bocado complicado aqui do telefone. Quando começas a ler aquela revelação que Deus dá a João na ilha de Patmos, aquilo é tremendamente. Ou seja, se nunca fizeste drogas na vida, lê o livro do Apocalipse, porque é o mais parecido com qualquer tipo de alucinogénico. É tremendo. Estamos aqui? Então, pessoal jovem, se querem experimentar uma trip, leiam Apocalipse, porque é uma grande trip. E, nomeadamente, os 2 últimos capítulos, 21 e 22, são tremendos. Eu gostava de poder ler o capítulo 21 e 22, mas não tenho tempo, quero que me cingir ao tempo. Talvez tivesse, mas depois não tenho tempo para tudo. E eu quero atrever-me a estabelecer o paralelo entre o assim na terra como no céu e estar de pé e estar em bicos de pés à beira da eternidade, porque é realmente um conteúdo extremamente interessante e necessário para as nossas vidas. Porque na realidade grande parte de nós, a base da fé cristã é a salvação, e a salvação tem o conteúdo de eternidade, e a eternidade fala acerca do céu, é ou não é? Mas grande parte das pessoas não conseguem definir o céu. As pessoas pensam que o céu é um anúncio daqueles da televisão, onde aparecem uns anjinhos com umas asinhas, e nós todos vestidos de branquinho, e os anjinhos a tocarem umas harpas, e uns bebezinhos gordinhos, e umas nuvenzinhas. Essa é a grande parte do conceito das pessoas cristãs. E nesta sala, a grande parte do conceito que as pessoas têm do céu é esse. Outros, por exemplo, os mais jovens, às vezes pensam que o conceito de céu é aqueles... não estão muito interessados no céu e dizem, será que no inferno há ar-condicionado? Porque provavelmente eu quero ir para lá. Porque se o conceito de céu é aqueles longos sermãos, quando nos dizem assim, se tu não aguentares o sermão todo, não vais ir para o céu. Porque alguns de vocês, dos mais jovens, e alguns de nós, já ouvimos coisas dessas, barbaridades dessas, não é? Então, muitas das vezes, conotamos o céu com essas coisas. Então, começamos a pensar na nossa mente. Bom, se esse é o conceito de céu, provavelmente eu vou contemplar em perguntar a Jesus se não há ar-condicionado no inferno, há outro tipo de opção, porque provavelmente tenho que equacionar ainda a minha vida. Não sei se me faço entender. Então, grande parte das pessoas... por fé recebem Jesus e salvação, mas ainda não têm o conceito de eternidade e muito menos de céu. Estamos aqui, irmãos? Mas também é uma coisa que eu quero falar nesta manhã e estabelecer este paralelo. Quando orardes, diz assim, Pai Nosso, que estás... É interessantíssimo isto, não é? Porque a primeira coisa que... Quando tu oras a Deus, e quando eles perguntaram a Jesus, como é que a gente vamos fazer? Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então, o Jesus disse, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pessoal, ok? Para estabelecer o paralelo da eternidade, a primeira coisa que vocês vão entender, vão se dirigir primeiro a quem? Ao Pai. E quando tu te diriges ao Pai, tu tens que saber onde é que está. Ajudem-me, senão isto vai demorar mais tempo. E depois não entramos no céu. Tens que saber onde é que está o Pai. Eu disse, ok, Pai Nosso, ok? Estamos aqui? Que estás aonde? No céu. E depois, venha a nós o teu reino. Seja feito assim na terra. Ok, vamos ver a ver se conseguimos desembrulhar o pacote todo, ok? Assim na terra, como no céu. Agora quero que tu penses nisto. Grande parte dos cristãos estão a tratar de lutar para chegar ao céu, e agora quero que tu fiques com isto na tua mente, onde na realidade o principal objetivo é fazer na terra como no
do céu. Ok. Então, na realidade, temos que aprender a estar em bicos nos pés, à beira da eternidade. Porque nós estamos, quando nós diz, e o justo pela sua fé viverá, e aquele que retroceder não agradará a minha alma. Ok, vamos ver um pequeno exemplo, que é o exemplo da tecnologia. Tecnologia, quem é que tem tecnologia? Telefones, tácteis, computadores, Bíblia, ok? Estamos a ver, ou seja, Bíblia cada vez menos, mais, estamos a entender isto, ok? Grande parte aqui, pessoal, que quando nós lhe falamos ou lhe mostramos uma disquete, eles dizem que a gente estamos malucos. Eu lembro-me ainda no tempo, olha, a malta dos jogos, PlayStation, Xbox, malta jovem, PlayStation 3 ou 4, ou Vita, ou Vita, ou Xbox, ou não sei quantos. Eu lembro-me, no tempo, do Spectrum. O Spectrum era uma plaquinha assim preta, 48K, que a malta ligava cassetes. Alguém se lembra de cassetes? Ok. Cassetes era assim, não, mas antigamente havia as outras cassetes que eram uma xuxa assim deste tamanho, que ouvia-se música, ok? Mas já para entrar na tecnologia dos jogos, games, games, a malta está nos games. Hoje já há games que a gente mete uns óculos e já não precisa de mais nada. E faz ginástica e aquilo sai lá tudo na pantalha e hologramas, é uma grande loucura. Estamos aqui, paralelo entre céu e terra, ficar em bicos dos pés, estamos aqui, vamos entender, só para entendermos uma coisa, que tudo tem grandes falhas, principalmente mesmo dentro da própria criação, porque, e isso não foi culpa da criação, está escrito em Romanos 8. Entendamos agora uma coisa. Naquela altura a gente metia uma cassete e aquilo começava a fazer... Ligávamos a uma televisão de preto e branco, daquelas assim, que ainda tinha sintonizador do HF e VHF para jogar o famoso jogo Chucky Egg. O Chucky Egg foi o primeiro, ok? Chucky Egg, depois era o Rambo, depois era o Comando, depois era o Flight 48, aquilo era depois era o dos flippers, uma grande loucura. Isso naquela altura era a ponta do iceberg da tecnologia. Depois saiu o 128K, depois a seguir saiu o Nintendo. O Nintendo era uma caixa assim deste tamanho, pá. Era um caixote tremendo. Agora, quando chegamos aos computadores, os computadores eram um bacamarte tremendo. As floppy disk eram assim. As floppy disk eram assim, com 3 ou 4 documentos, que não havia Word. Com um documento de Lotus, aquilo ficava cheio. Lotus 1, 2, 3. Há pessoas aqui que se relacionam com este tipo de nomes. Esta malta mais nova não sabe nem o que é isto, não é? Quando a gente lhe dizemos estas coisas, vocês estão chalados. Depois a seguir reduziram os floppy disks para uns floppy disks mais pequenos. Depois a seguir saiu uma máquina assim preta, que era a Zip Drive, que já até levavam uns floppies, que aquilo já carregava uma data de documentos, não é? E assim passou até chegarmos à Pen Drive. A Pen Drive que hoje já está em desuso. Chegamos a um tempo, então, o que é que acontece? Já não há nem pendrive, nem pendrive, ainda existe, agora é tudo Airbox, Dropbox, Airbox. Oh meu, tens aí um Bluetooth, liga aí o Bluetooth que a gente manda-te pelo Bluetooth. E a gente provavelmente estamos aqui ou noutro sítio qualquer e estão a passar por nós, inclusive insultos, fotografias, e estão a passar por um meio do ar do nosso corpo, estás a perceber? E então surgem coisas como cancro, isto e o outro, e a gente diz, não sabem de onde é que vêm do AirDrops, do AirMax, do Air isto, do Air aquilo. Estamos aqui? Passavam mesmo com os Nintendos. Vamos lá ver, lembram-se do Mario Bros, quando apareceu o Mario Bros? Quem é que se lembra de um canalizador a ir salvar uma princesa? Este jogo foi, pá, era o máximo, man, um tipo de canalizador. Hoje em dia está obsoleto. Hoje é o Call of Duty isto, Call of Duty aquilo, e os putos todos, meu, só faltam ter metralhadoras em casa. Eu lá em casa fico maluco, ou como é que se chama aquilo, os Smurfs, ou os Snurfs, ou aquelas pistolas. Eu fico maluco com aquilo, estão a prepará-los para a guerra física, em vez de estarmos a ser preparados para a guerra espiritual. É tremendo. E a malta pensa, e a malta da nova geração, porque é que vocês não mandavam um e-mail? Não havia e-mail. Não havia. Há 20 anos,
há 21 anos aproximadamente, quando eu fiz o meu primeiro mandato de missionário, não havia telemóvel não havia, Madier. Haviam buscas. Beepers, chamavam-se. Beepers. Motorola, beeper. Pip, pip, pip. E tinhas de deslocar à cabine telefónica mais próxima. Estás nisto? Consegues relacionar-te com esta realidade? Estamos aqui? Ok, estamos aqui. E quando aquilo falhava, como dizem os franceses, life goes on, life goes on, life goes on. Ok? Estamos aqui, irmãos. Quando nós vamos a Romanos 8, aquilo que diz é que há uma falha em toda a criação. A criação foi dada à vaidade. Significa que em todo o universo físico, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que encontramos, a Bíblia diz que está dada a ficar corrompida, está corrompida. Até que vai chegar o momento, e porque é que eu falei em Apocalipse, vai chegar o momento em que Deus vai agarrar na cassete, na cartridge, no floppy disk, no computador e vai fazer Ctrl, Alt, Delete. Quando nós vamos ler Apocalipse 21, fala sobre uma nova terra, um novo céu, uma nova cidade, fala com cumprir a promessa, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, fala em algo altamente, nós teremos cara a cara com Deus. Nos próximos versículos, nomeadamente nos versículos 6 e 7, diz, relacionando-nos, está a falar do tempo da pós-ressurreição. E depois o apóstolo, Deus diz-lhe assim, eu sou o Alfa e o Ômega, escreve estas coisas. Isto é bom que fique escrito para que a malta dê uns riscos destas tripes e comecem a enxergar que isto é bom, é necessário que se inteirem os filhos dos pastores, a malta que já não tem floppy, airdrops, isto, aquilo, Bluetooth, hip-hop, está tudo numa boa, mas a coisa está numa coisa muito importante. Aquele que tenha sede, venha e beba de graça, à borla. Então começa a falar com gerações passadas que é necessário beber, porque aquele que vencer estará comigo. Ainda é tempo de oportunidade, é tempo de salvação. Há um tempo para não sermos apanhados na falha e quando chegar o Ctrl, Alt, Delete, estejamos nesta pós-ressurreição e realmente estejamos na eternidade e esta salvação seja real nas nossas vidas, porque aquele que chegar ao fim, esse sim será salvo. Amém? E não é acerca de bebezinhos chubby com fraldinhas e acerca daquele Golden Retriever que aparece num anúncio a puxar o papel da Renova, um céuzinho azul, nuvens brancas, anjinhos e nós vestidos de branco, ouvir o Agnus Dei, aleluia. Não é acerca disso, é acerca de algo bastante tangente e real que não é tão celestial. E se tu tiveres um tempinho, vais ver que uma nova cidade com ruas de ouro, onde há um trono, onde Deus está face a face. Então vamos lá ver. Se nós tivéssemos que levitar no céu, estamos aqui por um momento, se o céu fosse um lugar, já há 21 minutos, onde nós tivéssemos que levitar, porque é que havia ruas? Ajuda-me lá. Deus é um arquiteto perfeito. E nomeou outros peritos arquitetos, nomeadamente foi Paulo, o perito arquiteto, que pôs o fundamento, etc, etc. Ok? Então vamos lá ver uma coisa. Se Deus, que não deixa nada ao acaso, faz um novo céu, uma nova terra, faz Ctrl, Alt, Delete, porque a geração anterior estava corrompida. Aquilo que havia passado era necessário fazer algo novo. Para que todos aqueles que estão salvos, todos aqueles que vão estar no seu corpo por surgir, algo mais disto, não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver nada. Estamos em corpos de ressurreição. Estamos aqui, irmãos. Não posso entrar nesse tema porque ainda iríamos demorar muito mais tempo, então saímos só daqui para aí às 5 da tarde, então era chato. Então provavelmente era muito chato. Então o que é que acontece? Porquê é que Deus faz uma cidade nova? Diz já em Apocalipse 22, então começa a dizer
que do centro do trono da praça saía um rio cristalino. E todos estes elementos, ou seja, com topázio, com ouro, com pérolas preciosas, com uma data de pedras que agora não... Ontem tive-lhe a ler ali ao David, tive-lhe a ler o capítulo todo para começar a dar-lhe com as pedras todas, para ver se aquilo dava já um enxerto de lidocaína na cabeça. Então vejamos umas coisas. Porquê é que nós temos a ideia que vamos levitar lá no céu? Se formos a ver, não tem um aspecto... Vamos a ver uma coisa. Se Jesus Cristo, no seu corpo de glória... Estamos aqui? Estamos aqui, por um momento. Alguém lê a Bíblia? Ele não apareceu aos seus discípulos a caminho de Emaús? Ok? Ele não comeu peixe com os seus discípulos? Ok. Então o que é que vai passar lá no céu? Madié? Mocamba? Como é? Vamos andar a levitar... Leia Apocalipse 21. Sim, corpos de glória, sem dor, não há maca. Pensem um bocadinho, irmãos. Leiam um bocadinho a Bíblia. Assim na terra como no céu. Quando tu tens informação precisa, isso vai te preencher com coragem inabalável. Quando tu tens informação imprecisa, a única coisa que vai fazer é gerar-te medo desnecessário. Quando tu começas a entender as Escrituras e elas a fazer parte da tua vida, então não há problema, isto está tudo corrompido. Mas vai chegar um momento em que controle, alto, delete, tudo vai ser novo. Vai ser necessário passar o sábado. Mas eis aqui que Ele está vivo. Ele vai vir e vai ser necessário. Sim, vai ser necessário que através de muitas tribulações, mas tendo bom ânimo porque eu venci ao mundo. O primeiro céu era a primeira terra, vão passar. Diz comigo, claro que sim. Já passaram. A original criação foi danificada pelo pecado. E quando diz passaram, tem a origem na palavra grega que significa parajomais, significa passaram de uma condição a outra. Todos vamos passar da nossa condição original a uma outra condição. É o exemplo. Um exemplo bíblico. A palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado, uma das condições para a salvação é crer e ser batizado. Agora há aqui uma coisa muito interessante que é acerca daquele ladrão que foi salvo, mas não foi batizado. Lembram-se de um tipo, assim como nós, alguns já roubámos, não é? E alguns de nós depois queremos e fomos batizados e somos salvos. Glória a Deus, amém? Em Lucas 23, 43, respondeu-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estamos aqui, irmãos. Assim na terra como no céu. Enquanto o outro ridicularizava a Jesus Cristo, este repreende, dizendo: não blasfemes. Repreendeu o outro varão, dizendo: pelo menos não temes sequer a Deus. Estavam os dois condenados. E Jesus Cristo olha para ele e diz, quando o ladrão anteriormente lhe disse: lembra-te de mim quando entras no teu reino, Jesus Cristo respondeu-lhe simplesmente assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que grande diferença. Teve uma revelação de informação precisa na sua vida. Quer tu reconheças ou não, todos nós, toda a criação geme, toda a criação deseja lá no fundo, a nível universal, quando digo todos, eu significa todos, toda a criação, deseja, geme. Quando digo desejo, significa tem gemido. E o gemido não acontece somente em situações de dor ou de extrema provação. A maior parte das vezes, nós passamos o dia a gemer internamente e não nos damos conta. Passamos o dia quando vemos pessoas a sofrer, quando vemos um acidente na estrada, quando vemos pessoas a desperdiçar o seu potencial onde poderiam estar com Cristo e não estão. Passamos o dia a gemer internamente quando recebemos chamadas e mensagens simplesmente que te abrumam a tua alma. Mas também o gemido acontece quando tu começas a questionar a tua vida, quando tu te sentes só no meio de uma sala cheia de pessoas. Há tantas pessoas que se sentem só numa sala cheia de pessoas. Quando nos sentimos decepcionados
mesmo quando alcançamos aquilo que desejamos. Há pessoas que não o confessam. E alcançam, aparentemente têm sucesso, alcançam aquilo que querem, alcançam promoções laborais, alcançam reconhecimentos ministeriais, mas no fundo sentem decepção e gemem. Pensavam que isso lhes iria trazer satisfação, mas sentem decepção, sentem um gemido. Creias ou não, o gemido é universal. O gemido é de Deus. Romanos diz: toda a criação geme. É universal, o gemido é de Deus e é para Deus. A palavra de Deus em Ageu 2,7 descreve a Jesus como o desejo de todas as nações. Ele diz: abalarei todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão a mim. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus é o anseio de todas as almas, embora muitas vezes não o entendam. Gemem no seu interior. Gemem, anseiam, e essa ansiedade é por Jesus. É o exemplo de que muitas vezes estamos desidratados e comemos. E o comer não nos tira a desidratação. O gemido é muitas vezes mal diagnosticado. É comumente ele é mal diagnosticado. Olhamos para outras coisas que não nos podem satisfazer. Mas a raiz do nosso gemido é a ansiedade da separação das almas de Cristo. E anseiam porque estão separadas de Cristo. Essa alma está separada de Cristo. Nós fomos feitos, desenhados, somos criação. E essa criação é criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para viver em comunhão com Deus, para andar com Ele, tal qual como Adão andou com Deus no Éden. Mas o pecado separou-nos do Senhor e temos estado com gemidos desde esse então. A experiência neste mundo possa satisfazer, a mais provável explicação é que eu fui feito para outro mundo. Volto a dizer, escreveu, e quoto, C.S. Lewis: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo possa satisfazer, a mais provável explicação é que eu fui feito para outro mundo. Irmãos, não nos equivoquemos. Não fomos desenhados para este mundo. Assim que tudo o que há neste mundo passará e não nos satisfará. Ele colocou em nós uma esperança para que nós possamos buscá-lo a Ele. E a pior coisa que Deus nos poderia fazer era que parássemos os nossos gemidos e ficássemos satisfeitos sem Ele. Assim que muitas das vezes o estar insatisfeito faz todo o sentido. Porque a única coisa que nos poderá estar e alguma vez satisfazer é estar face a face com Deus. Estar na nossa pátria. Quando chegamos àquela costa distante, quando chegamos àquela nação distante, quando chegamos àquela nova cidade, àquela nova terra, àquele novo céu, então já não haverá gemido, já não haverá dor. Está profetizado porque há sempre um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Há sempre um paralelo entre a terra e o céu, assim na terra como no céu. Não começa por dizer assim no céu como na terra. Estamos aqui, irmãos, podemos pensar um minuto. Ele podia ter dito: bom, quando orardes ao Pai, orar desta maneira: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Mas não está escrito ao acaso. Está escrito com uma causa. Assim na terra como no céu. Estamos aqui ainda? Estamos aqui. Significa que a nossa primordial função, se houvesse um subtítulo para a Bíblia, tipo a Bíblia, e por baixo uma frase ou umas palavras que pudessem resumir toda a função da Bíblia, o que é Deus, o que são os salvos, eu creio que seria essas palavras, assim na terra como no céu. Porque assim na terra como no céu, define quem é Deus. Deus é Deus, tanto na terra como no céu. Ok? Estamos aqui. Amém? Ele é soberano tanto na terra como no céu. Ok? Nós fomos criados com o propósito
de habitar com Deus tanto a terra como o céu, e estando na terra, somos canais para que possamos trazer, diz, aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará da terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor assim o diz. E isto volta a estar confirmado em Apocalipse 21. Não há mais dor, não há mais pranto, limpará toda a lágrima do rosto. Estamos aqui, irmãos. Isto significa que até que o leão ruja e aqueles que estão nos seus túmulos ressuscitam, os mortais se vistam de imortalidade, sempre vamos poder estar com Jesus para sempre. Amém? Mas agora temos que aprender a estar em bicos dos pés, porque isto é uma situação bicuda. Porque temos que passar o sábado até entrar ao domingo da ressurreição. Significa até que isto se torne, materialize. Há que passar o sábado e entrar na promessa. A promessa tem que se materializar. E a ideia disto está plasmada em Romanos 8,19, quando diz, porque a criação, diz comigo, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mas muitas vezes a ardente expectativa é por outras coisas. É porque o culto acaba. Mas na realidade, no fundo, a ânsia das almas não é pelo tesouro ou pela riqueza. Estamos aqui, assim na terra como no céu. Mais uns minutinhos. Permitam-me. Vamos fazer um exercício mental e espiritual, ok? Estamos. Tenho 34 minutos, vou ter preciso de mais 10 minutinhos, só para ver se eu consigo terminar tudo, ok? A criação espera. Para mim, eu gosto muito do inglês, porque em inglês diz longs for. Longs for é bastante mais adjetivado do que espera. Realmente está posto desta maneira, está com ardente expectativa. E é bom que tenhamos uma ardente expectativa. Mas espera pelo quê? Pela revelação, diz comigo, revelação dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus deu-nos autoridade, diz comigo, a autoridade para ser chamados filhos de Deus. E a criação, que está num sábado contínuo, sem esperança, com necessidade de desistir, está à espera de que os filhos de Deus, a igreja do Senhor, nesta terra, se manifeste. E então, quando tu dizes ardente expectativa, repara o que é ardente expectativa. Ardente expectativa é estar esticado, com a cabeça e com o pescoço esticado, a ver o que é que vem. É como estares à janela. Como diz Cantar dos Cantares, à procura do noivo, ansiando que chegue o noivo. Estamos aqui, irmãos. J.B. Phillips, um teólogo inglês, diz: toda a criação está na ponta dos pés para ver a maravilhosa vista dos filhos de Deus vindo por eles mesmos. Toda a criação está à espera de que os filhos de Deus venham por eles mesmos, de forma gloriosa, de forma a manifestarem a vitória de Cristo. Significa, o mundo espera pela antecipação da glória de Deus manifesta, assim na terra como no céu. E este gemido que existe na criação pode ser combatido ou fomentado. Pode experimentar suprimi-lo com substâncias. Podes tratar de aborrecê-lo com distração constante. Ou podes fazer outra coisa. Inclinar-te sobre ele. Incrementando os alfinetes, as agulhas, para aquilo que há de vir. Construindo em ti um sentimento de antecipação. E quando tu fazes isso, tudo começa a mudar. Como fazer? O que é que muda na tua vida? Quais são os resultados quando tu decides inclinar-te, debruçar-te sobre o gemido? Estares alerta sobre o gemido. Começas a ter, ponto 1, uma diferente perspectiva na avaliação da vida e das suas dificuldades. Porquê? Porque quando tu estás em bico dos pés, começas a poder ver as coisas desde uma diferente perspectiva.
As provas, as dificuldades vão ser postas a perspectivas. Começas a avaliar, a julgar e a avaliar as coisas como especificamente o peso das coisas. O peso. A antecipação de como aplicar o peso da glória de Deus. Peso tem a ver com gravidade. Estamos aqui? Estamos aqui? As coisas no céu têm uma gravidade completamente diferente. Gravidade, o que é que faz a gravidade? Atrai objetos, junta-os. Quanto maior for a massa de um objeto, maior é a sua força gravitacional, atrativa. Quanto menor for a massa da força desse objeto, menor é a sua gravidade. Por exemplo, a Lua é menor que a Terra. Então, as coisas na Terra pesam muito mais, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, pesa muito mais na Terra do que pesam na Lua. É mais ou menos uma relação de 100 kg para 16. Uma coisa que pesa 100 kg na Terra, aproximadamente pesa à volta de 16 kg na Lua. Isto tem que ver com a gravidade. Isto está relacionado com aquilo que Paulo escreve em Romanos 8,18. Tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Agora, se nós pomos os olhos na vida de Paulo, naquilo que está descrito, a vida de Paulo foi fácil ou foi difícil? A vida de Paulo, antigamente Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo de Cristo, Paulo foi apedrejado, foi preso, enfim, no seu corpo, de certa forma, sentiu todo o tipo de vitupérios. Foi dura. Foi ou não foi dura? Significa dureza, tem sinónimo de ser uma vida pesada. Mas quando estamos assentes nas promessas de Deus e não nas presentes circunstâncias e nas aparências, então as massas de provação, a massa, o peso da massa da provação, fica bastante mais pequenas e a sua força gravitacional, a sua força atrativa, fica com bastante menos poder sobre nós. Quando nós nos centramos no poder da força de atração dos problemas e permitimos que esse poder se torne mais pesado sobre as nossas vidas, então isso atrai-nos, succiona-nos, leva-nos, rouba-nos as forças, tira-nos a atenção daquilo no qual devemos ter. E isso é, conforme dizia Paulo, na glória vindoura. A glória que em nós há de ser revelada, por assim dizer, há de ser materializada nas nossas vidas. Mas se nós aplicamos o peso da glória de Deus em nós, então as provas, as dificuldades, têm totalmente muito menos peso de atração para nós. Significa, aplicamos o peso da glória, começamos a colocar as coisas, tudo aquilo que nos rodeia, numa perspectiva de acordo ao olho do leão, neste caso, ao olho do leão de Judá. Amém? O futuro é onde devemos nos focar e não no passado, nem na presente dificuldade ou provação ou ausência ou decepção, porque o futuro é a eternidade. Aquilo que acontece é que nós baseamos-nos no futuro, praticamente o futuro presente, o futuro daqui a uma semana, o futuro no próximo ano. Mas a palavra de Deus, quando se refere a futuro, refere-se à eternidade. E quando nós dizemos que vivemos por fé, significa que vivemos já não nós, mas vive Cristo em nós, vivemos no porvir, vivemos na eternidade. Seja feito assim na terra, como no céu. Faz sentido? E quando nós passamos a viver a vida nesta perspectiva, todas as coisas mudam. Tudo começa a fazer sentido. As peças do puzzle começam a encaixar. Aquela famosa frase que diz: Deus tem planos de bem para ti, o propósito de Deus é perfeito para ti, começa a fazer sentido. Estamos aqui, irmãos? Estamos aqui. O segundo ponto é, ensina-nos a ter tração. Diz comigo, tração. Não é as 4 rodas, porque nós não temos rodas, temos pés. Ok? Tração. Quando nós aprendemos a avaliar, aprendemos a ter tração. E aqui entra o exemplo das bailarinas e dos boxeadores. Tu não podes travar uma luta em calcanhares. Um boxeador entra no ringue e trava a sua luta em bicos dos pés. Uma bailarina dança um balé em bicos dos pés, não em calcanhares, senão desequilibras. Isso significa que tu te possas inclinar a esse gemido que há em ti.
esse Schmidt que está também a nível universal. Amém? Então isso vai permitir-te que tu tenhas supremacia sobre a provação e sobre a tentação. E que possas entender que não somos tentados de parte de Deus e que Deus, com a provação e com a tentação, sempre nos vai prover uma saída. Mas temos que tomar a postura certa, inclinar-nos nos nossos bicos pés sobre a beira da eternidade, com os nossos olhos postos na eternidade, para que seja assim na terra como no céu. Para que as suas promessas comecem a tornar-se efetivas no nosso viver diário. Estamos aqui, irmãos? Nunca nos nossos calcanhares, mas sempre em ponta dos pés. Se nós nos apoiamos nos nossos calcanhares, eu nem sequer consigo, eu acho que estamos tendentes a cair logo. Automaticamente caímos. Entendendo aquilo que nos ensina 1 Pedro 2,11. Amados irmãos, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a vossa alma. E a melhor forma de lutar contra o pecado, sabes qual é? É incrível. Se nós já temos a vitória em Cristo Jesus, estamos aqui, irmão, mais um bocadinho, estamos aqui, temos a vitória em Cristo Jesus, Ele é mais que vencedor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como é que vamos ganhar contra o pecado? Está aqui. Como é que tu te vês? É incrível como é que a capacidade missionária da igreja e do nosso ministério há perdido impacto. Permitam-me uns míseros versos, assim na terra como no céu. Jesus Cristo traça um paralelo tremendo para tratar. Quando tu lês Apocalipse 21 e 22 e começas a ver a riqueza da nova Jerusalém, vamos a ver os fundamentos, 12 portas, 12 fundamentos, que nomeadamente têm a ver com os nomes das tribos de Israel, com os nomes dos apóstolos, nomeadamente os fundamentos são os nomes dos apóstolos, as portas têm a ver com os nomes das tribos de Israel. Irmãos, e começas a ver que as ruas são cobertas de ouro, e tudo tem a ver com cristalino, tudo é claro, o rio, as ruas são cristalinas, tudo resplandece a sua glória, tudo tem a ver com isso, mas começas a ver que tem um nome de várias pedras preciosas. Topaz, vamos, agora não me vêm os nomes todos, que isto ainda ontem estive a ler isto tudo, ainda há bocado estive a ler, mas isto quanto mais lês, às vezes mais te vão os nomes. Tudo tem a ver com pedras preciosas. Tu começas a ver, aquilo vai ser riqueza e tesouros. Riqueza e tesouros. E quando tu vais a Mateus 6, alguém tem a Bíblia aberta em Mateus 6, 19, começas a ver Jesus a estabelecer um paralelo entre o céu e a terra. E entre tesouros no céu e na terra. Somos forasteiros. Não te esqueças da escritura que lemos em Pedro 2,11. Para que nos abstengamos das concupiscências e que sejamos como forasteiros e peregrinos. Estamos aqui, irmãos? E ele começa a dizer desta forma: e recordo-vos que isto é no Sermão da Montanha. Estamos aqui? A posição, o local é muito importante. Começa a dizer, ok, não junteis, e dá-lhes aqui uma metáfora acerca de 3 elementos. Não junteis tesouros na terra, porque há 3 metáforas. A traça, a ferrugem, que consomem, chupam, estragam. E os ladrões minam e roubam. 3 elementos, traça, ferrugem e os ladrões. Ele dá isto como um elemento para não fazer tesouros na terra. E depois aqui ele começa a estabelecer, ok, não, agora volta para trás e estabelece um contraparalelo. E diz, ok, mas juntai tesouros, não aqui, mas no céu. Sai da terra e começa a apontar no céu. Onde a traça, volta aos elementos, a traça e a ferrugem não consomem, porque no céu não há traça, não há ferrugem e também não há ladrões. Não vão roubar. E termina no verso 21 dizendo aí,
Onde estiver o vosso tesouro, atenção aos verbos. Estiver, gramática, alguém me ajuda? Presente. Aí estará futuro, o vosso coração. Jesus está simplesmente a fazer algo muito simples. Ele está a levar a nossa atenção não ao tesouro. Não ao tesouro. Cuidado. Mas ao céu. À eternidade. Ele está a estabelecer sem precedentes uma ligação aos tesouros que estão no céu. Ok? Estamos aqui? E apresentou estas três metáforas. Eu começo a definir o que é o tesouro desde a perspectiva do céu. E termina por dizer uma afirmação vinculativa que aqui podemos, extravasando o que ele diz. Aí estará o vosso coração. Não temos uma pátria nesta terra. Enquanto consideramos alguma coisa por aferrar-nos aqui, o que fazemos aqui, o que somos aqui, na igreja, no ministério, nas pessoas, então estamos a impedir de ter a visão no bico dos pés à eternidade, ao céu, de sermos como peregrinos e forasteiros. Então continuaremos continuamente a lutar nas nossas forças contra o pecado. A verdadeira vitória sobre o pecado é ter a perspectiva correta da eternidade que nos vai dar a coragem inabalável para entender perfeitamente onde estará o nosso coração e qual é verdadeiramente o nosso futuro. Amém? E aí podemos estar livres para poder servir. Aí podemos estar livres para estar procurando e indo em direção à nossa pátria. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Então podemos combater com verdadeira tração, porque este mundo hipnotiza-nos, quer atrair-nos e quer intencionalmente cativar o nosso sentimento de permanecer nesta pátria, focados nas coisas desta pátria. E aquilo que nos deve focar é a pátria do porvir. Aquilo que devemos fazer é impedir de ficarmos adormecidos, de sermos complacentes e de cair nos ardis do inimigo. Avaliar, ter tração e, terceiro, ação ou antecipação. Alguém jogou ténis? Nunca ninguém jogou ténis? Ténis. E também ténis de mesa. Aplica-se os dois princípios. Quando alguém serve a jogar ténis de mesa ou ténis, nomeadamente no ténis de mesa, não, mas também no ténis de mesa, nunca vi muito o ténis de mesa, mas em ténis tu pões-te em posição, assim sempre, em bicos de pés, dobras os joelhos e a raquete, quando és direito para aqui, e estás em posição, antecipação, estás assim, a ver onde é que vem a bola. E assim, tu estás preparado, por onde quer que vás a bola, estás preparado para receber a bola, onde ela cair, tu defendes para começares o jogo. A antecipação, de onde ela venha, de onde quer que venha a bola, de onde quer que venham os ataques do inimigo, tu estás preparado, estás vestido com toda a armadura de fé. Mas estás em bicos de pés, não estás relaxado. Não, Jesus já venceu, aleluia. Mas estás em posição correta. Bicos de pés. Onde é que vão meter o... Estás totalmente preparado, em posição correta. Não importa onde é que ele te queira meter a bola. Vai-te meter a bola. E tu estás preparado para automaticamente começares nas pontas dos teus pés espirituais, com os teus pensamentos não colocados nesta pátria, mas na pátria que estás. Então, começas a estar preparado para ajudar os outros. Tomas uma ação, começas a tomar ação, porque entendes que não és alguém que está aqui para ficar, mas sim és um forasteiro e peregrino, e tens a tua pátria nos céus. Não é somente
não somente tens a tua pátria nos céus, mas entendes, há algo muito importante, nós compartimos muito, 1 de Pedro 2,9, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, somos preparados para ter impacto neste mundo, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não éramos povo, mas agora somos Deus, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora temos alcançado misericórdia e dizemos, amém? Glória a Deus, amém. Mas sim, temos que entender uma coisa, somos embaixadores de Deus. E para sermos embaixadores, temos que pertencer a outra pátria. Estamos aqui? E para pertencer a essa pátria, temos que abdicar da nossa pátria. Temos que caminhar como forasteiros nesta terra. E peregrinos, onde quer que Deus nos envie. Então temos que, tudo aquilo que estamos a viver, não passa de olharmos para isso como algo microscópico. Passamos a vê-lo tal qual como viu Abraão. Porque Abraão, diz a palavra de Deus em Hebreus 11:9, ele pela fé peregrinou na terra prometida. Ele não foi à terra prometida e disse, aqui é que eu vou montar a minha barraquinha e ficar aqui tranquilo. Ele peregrinou na terra prometida, diz a palavra de Deus, como se estivesse em terra estranha. E viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E nós somos considerados filhos de Abraão. Então sejamos forasteiros e peregrinos. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E entramos no último ponto, no quarto ponto. Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é Deus. Temos que caminhar nesta vida com um sentimento de ação, de antecipação, que não nos deixa ficar estagnados. E quando estás em bico dos pés e entendes realmente que assim na terra como no céu, é incrível, em Mateus 6, antes de passar, porque tem tudo a ver com a elevação, quando tu estás em bico dos pés, definitivamente ficas mais alto. E elevação ou altura tem tudo a ver com estar por cima do nível médio das águas do mar. A altura das terras estabelece em relação ao nível médio das águas do mar. Estamos aqui? Geograficamente, quando tu vais fazer cartas a nível de cartografia, eu estudei cartografia temática, na cartografia temática tudo é, quando tu vês mapas, tudo é relativamente ao nível médio das águas do mar. Okay? Então, nós temos que saber que estarmos por cima, em bico dos pés, quando tu começas a estar em bico dos pés e a ver as coisas em bico dos pés, à beira da eternidade, sempre à beira da eternidade, porque sabes que a eternidade é aqui e é agora, porque o justo pela sua fé viverá e aquele que retroceder não agradará a minha alma. Sabemos que seja assim na terra como no céu. Entendemos que não somos só nós a gemer, mas também há um gemido na criação universal e somos embaixadores de Cristo aqui para alcançar, para dar cidadania a outros. Esse é o principal, anunciar as maravilhas. Estamos aqui para dar cidadania a outros, que outros possam ter a via verde para entrar no céu. Então, tudo muda. E quando nós definitivamente estamos em bico dos pés, automaticamente as senhoras terão mais experiência nisso, porque nós, embora alguns homens também já usam saltos altos sem fazer nenhum tipo de distinção ou exceção, mas as senhoras estão mais experimentadas a andar em bico dos pés. Por isso também muitas vezes são mais sensíveis a certas e determinadas realidades, também a nível espiritual, porque também têm essa destreza de andar em bicos dos pés. O teu alcance visual fica mais prolongado, tal qual como a visão do leão vê mais ao longe. Quando nós vamos fazer um exame dos olhos, metem-nos umas gotas para dilatar as pupilas e as retinas e então assim ao pé não vemos nada, mas à medida que aquilo vai diluindo, mas vamos sempre conseguindo ver mais longe e a vista ao pé é sempre o pecado mais enevoada. Mas é muito engraçado que logo a seguir, em Mateus 6, ele depois de falar sobre o paralelo
do tesouro no céu e na terra, Jesus, em continuação, fala sobre algo muito importante. E tem a ver com isto, é muito, muito, muito importante, que eu quero terminar com isto. Diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está cheio de luz. Agora, na tradução da palavra grega, os olhos bons significa claridade, significa unicidade ou únicos. Olhos que olham com sentido único. Significa claridade e objetividade. E quando tu olhas com claridade, quando tu vês com claridade, se tu fores ler Apocalipse 21 e 22, vês que na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, tudo é claro. As ruas são claras, o ouro brilha, as pedras preciosas brilham, tudo é determinadamente claro e tudo está cheio da glória de Deus. Tudo irradia. Só mais um momento e vê bem. Nós, assim na terra como no céu, estando com os nossos pés à beira da eternidade, nós como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo nesta terra, o nosso corpo deveria estar cheio de luz. Quando Jesus Cristo está a dizer isto, Ele está a dizer: vocês na terra deveriam ser um microcosmos do céu. Nós fisicamente deveríamos resplandecer. Amém? Estamos aqui, irmãos? Estamos aqui. Significa, os nossos olhos deviam ter tamanha luz que, quando nós olhamos a palavra, quando nós vimos ao nosso redor, vamos sempre ver mais para além daquilo que está a acontecer no momento, no presente ou no futuro próximo, porque estamos a ver a eternidade, estamos a ver aquilo que está prometido, estamos a passar ao sábado, estamos a alcançar o domingo da ressurreição. Ele disse que Ele virá por nós e as suas promessas serão cumpridas e em nós não haverá dúvidas para isso. Amém? E então começamos a gemer como toda a criação geme. E em Romanos 8:26, no final do verso diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São coisas que não existem palavras suficientes para que possamos expressar. É como que há um rugido do leão que está dentro de nós e nós não o conseguimos exprimir. Começamos a senti-lo no fundo do nosso ser. E aí começamos a permitir que a nossa adoração, que não podemos sequer explicar, o nosso culto e a dor, a decepção que muitas vezes inunda a nossa alma, começam-se a unir e começa a formar um remoinho interno na nossa vida que transforma-se numa visão celestial daquilo por vir, porque está inundada da luz de Cristo. Amém? Está inundada porque já bebemos da água de vida que tira a sede e começa a existir uma ressonância que ocorre e esse gemido vai de mono para estéreo. Então começa a haver uma atitude na nossa vida e essa atitude é de elevação. Começamos a estar por cima das circunstâncias e quando isso se levanta começa a fazer sentido aquilo que dizia o salmista no Salmo 61:2: desde a extremidade da terra eu clamo a Ti, Senhor, estando abatido o meu coração. Quando estamos mais abatido, então leva-me para a rocha, Ele põe-me na rocha que é mais alta do que eu. O Senhor coloca-nos num sítio que é superior às nossas circunstâncias, que é superior às nossas capacidades de interpretar as coisas. Ele coloca-nos aí, Ele põe-nos e dá-nos uma altura que é por cima do mar, porque no mar somos inundados por ondas de tristeza, tempestades, de coisas inoportunas que não as podemos explicar. E aí o Senhor leva-nos e põe-nos sobre essa rocha firme que é Jesus Cristo. Porque em seguida diz em Mateus 6:23, Ele diz: se os teus olhos forem maus, e a tradução da palavra mau significa se os teus olhos olham em direções múltiplas. E isto é a definição da lei e da graça. A lei leva-nos a olhar em múltiplas direções para tratar de agradar a toda a gente, para tratar de cumprir toda a lei.
para tratar de cumprir a toda a lei. Mas Deus quer que olhemos somente em direção a uma coisa: à sua graça dispensada. Em Apocalipse diz: aquele que vier e beber de graça da minha água não terá sede. Ele virá e beber, e ele vencerá e estará comigo, estará face a face comigo. E no verso 33 do mesmo capítulo, reparem bem que diz: buscai primeiramente, isto é tudo em seguida ao Sermão da Montanha, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as mais coisas virão por acréscimo. Amém? E aqui diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E aqui tem que ver com algo muito importante. Muito importante. E já que estamos nisso, para terminar, muito importante. Mas muitíssimo importante. Ele acrescenta, é como ele dá o toque final, é como pôr a cereja no topo do bolo, assim na terra como no céu. No céu querem pavimento, eu ponho-vos pavimento. E ponho-vos pavimento do melhor: ouro, jaspe, topázio, as melhores pedras. Querem muros? Vão ver, que eu não me lembro das medidas. Muros altos, paredes incríveis, joias, ouro. Dou-vos tudo o que vocês queirais. Mas, na terra, buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça. Porque, voltando a Mateus 5, verso 20, ele diz: porque vos digo uma coisa, se a vossa justiça... Porque, irmãos, podemos querer ter muita devoção, podemos querer fazer muito, e é bom ter devoção, amém? É bom ter devoção. É bom fazer obras, claro que é bom fazer obras. É bom ter adoração, é bom ter adoração. É bom ter calendários, excelente, é absolutamente necessário. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Uhul. De modo nenhum entrareis. Qual é que era a justiça dos escribas e dos fariseus? Toda a gente diz: não, é que eles eram religiosos. Não. A diferença é que a justiça era deles. E nós temos que passar a viver em que a justiça é dele. A Bíblia é muito simples. É tudo acerca de Jesus e não é nada acerca de nós. É tudo acerca de Jesus. A justiça era... Nós não podemos estar ligados à nossa justiça. Não podemos estar ligados à nossa perspectiva das coisas. Não podemos ver com os nossos olhos. Temos que ver com o olho do leão. Temos que entender qual é que é a sua definição e perspectiva de céu, de eternidade, de fé. Não a nossa, a sua. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O porvir, a nossa pátria. Essa aí somos seus embaixadores. E aí tudo começa a fazer sentido, assim no céu como na terra. Estar em bicos nos pés à beira da eternidade, estarmos elevados, começa a fazer sentido todas as coisas. A ação, a atração, a avaliação, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. E do nosso interior, esse gemido transforma-se num rugir. Uau! O leão começa a vir, porque é o leão de Judá, aquele que está em nós, aquele que fez todas as coisas, foram feitas por ele, para ele, e nele são sujeitas. Começa a tornar-se realidade, e o sábado começa a dar lugar ao domingo, e aquilo que disse, ele virá, manifestar-se-á na criação, e ele dirá, assim no céu como na terra, e tudo começa a fazer sentido, porque o meu foco tem de ser de acordo à sua justiça. Em 2 Coríntios ele disse: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E entendermos, quando Deus olha para nós, ele vê a Jesus, não nos vê a nós. E esse é o único motivo pelo qual não sofremos a sua ira. Não justiça, ira, porque a sua justiça foi completa na cruz do Calvário. E o seu juízo virá. Sempre virá. E a Bíblia ensina sempre acerca de Gálatas, acerca dos frutos, pelos quais seremos conhecidos. E se tu atentares a uma coisa, atenta-o. E terminamos com isto, atenta-o. A Bíblia diz, em Gálatas 5, não diz os frutos do Espírito. Toma nota. Diz o fruto do Espírito. Não diz os frutos do Espírito. E os rabinos, muitos opinam que há um fruto que se chama amor, com 9 sabores.
E nós, na realidade, não vamos chegar à Nova Jerusalém pelas nossas obras. O plural bíblico não é obra, é obras. Sabes porquê? As obras são plural, pois são excessivas, são complexas e são exaustas. O fruto é singular. Na língua original do grego também é singular. Um fruto com 9 sabores. Não é o fruto da tua disciplina, da tua devoção, que te vai transformar. Há pessoas que dizem, bom, este ano, 2016, vou-me dedicar ao amor. Este ano vou ter mais domínio próprio. É melhor ler um livrinho de autoajuda, mas mesmo assim quero dar nada. Não vai funcionar. Há uma coisa que na realidade não depende de ti. E esse é o fruto. Porque esse fruto é o fruto do Espírito. Na realidade, aquilo que depende de ti e de mim é render a nossa excessiva, complexa, exaustiva, ansiedade, gemido. Porque esse gemido anseia por uma só coisa. Por Jesus. Esse gemido, é universal. E toda a criação geme por Cristo. Toda. Geme por Cristo. E temos que render essa excessiva, complexa, exaustiva forma de apresentarmos as nossas habilidades, os nossos dons, as nossas obras, para poder passarmos a, por graça, aceitar por fé aquilo que Ele nos ofereceu. E Ele ofereceu-nos salvação. Muitos aqui estão obcecados pelo trabalho, outros obcecados pela devoção, outros obcecados pela fidelidade, outros obcecados pelo domínio próprio, outros obcecados pela mansidão, outros obcecados por aquilo que seja. Quero dizer-te, foca-te em Jesus Cristo. Rende-te, ou melhor, não rendas o pacto de graça a um pacto de obras. E foca-te este ano unicamente numa coisa. Em Jesus. Deixa que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, faça brotar do teu interior o rugir do leão para que te ponhas em bicos dos pés à beira da eternidade. Ouro, porque na cidade nova, o ouro não é mau. Deus fez as ruas de ouro, não pode ser mau. Achas que o ouro é mau? Agora que tu ponhas o ouro como teu tesouro, é que pode ser mau. O ouro é bom, mas as cidades eram de ouro. O ouro é bom, depende de como usas, mas tens que ver através do ouro. Fidelidade não é mau, mas tem que ser suficientemente clara para que vejas através dela. A oração não é mau, é necessária, mas tens que ver por meio dela, tem que ser suficientemente clara. A devoção não é má, mas tem que ser suficientemente clara para que vejas através dela. O melhor é que possamos entender claramente, ter os olhos bons, claros, definitivos, objetivos. Pregar não é mau, mas é melhor mantê-lo claro e objetivo. Jesus Cristo disse, vinde a mim todos aqueles que estáis carregados e cansados, eu vos farei descansar, tomai de mim o meu jugo, sou manso e humilde de coração. E a palavra de Deus diz em Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, que do grego, tendo os olhos, significa fitos em Jesus, significa tende olhos somente para Jesus Cristo. Todas as coisas. A igreja é bom, mas a igreja é um facilitador para Jesus. O ministério, eu amo, é bom, mas é um facilitador para Jesus. A adoração é boa, mas é uma facilitadora a Jesus. A oração é absolutamente necessária, é uma facilitadora a Jesus. Os horários são facilitadores a Jesus, as reuniões são facilitadoras a Jesus, os retiros são necessários, mas são facilitadoras a Jesus. Os ministérios são necessários, são dons de Deus, facilitadores a Jesus. Tudo são facilitadores para chegar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não andemos aqui senão somente como forasteiros e peregrinos nesta terra, porque não temos outra morada. Quero terminar com a declaração mais abismal e punçante do Novo Testamento, feita por João o Bautista quando viu a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Põe-te de pé
ei-lo, ei-lo. Se tu fechas os teus olhos e contemplas a eternidade e contemplas que tudo tem um propósito divino para a tua vida, somente te pões e te ousas a pôr-te em bicos dos pés e passas a avaliar as situações através das perspectivas dos olhos de Jesus Cristo, sabendo que toda a criação geme. Não foi por ela, mas entrou no mundo do pecado, por causa da desobediência, do engano e de dar ouvidos ao inimigo. Mas, no entanto, haverá o dia na eternidade em que Deus carregará nas altas controle, alto de elite, e tudo será feito novo. Tudo é feito novo. Já não haverá dor, já não haverá nada mais do que uma gloriosa reunião entre o Criador e as suas criaturas, onde poderão estar em comunhão eterna. A sua glória encherá a terra. Já não haverão oceanos, mas haverá só um só lago. É tremendo aquilo que descreve a palavra em Apocalipse. O céu é uma realidade tangente. Somente avalia as situações desde a perspectiva do céu na terra. Não estejas à espera desse momento. Avalia, obtém a tua atração, para que o peso da glória seja sempre superior ao peso da dificuldade. Avalia-o, deixa essa atração ser sempre maior. Atração e a atração por Cristo e a sua glória, e a glória vindoura, permite-o. Toma essa antecipação, essa ação, e eleva-te. E confia sempre, põe os teus olhos em Jesus Cristo, somente em Jesus, e rende hoje, não amanhã, não daqui a um bocadinho, hoje. As obras são excessivas, são exaustas, não justificam, mas se hoje tu rendes tudo diante do seu altar, hoje é dia de salvação, hoje é dia de livramento, hoje é dia de restauração. Se somente hoje tu rendes tudo e centras os teus olhos em pontas dos pés, olhando à eternidade, e dizes: Senhor Jesus, seja feito conforme a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu anseio, a minha alma anseia por ti. De dentro de mim há um gemido inexprimível. Por meio do teu espírito, o leão vai rugir. Aí onde estás, levanta o teu braço aos céus e vamos orar para que o Senhor confirme a palavra em ti e te renove, e te restaure e te alcance. Pai, no nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Aqui, Pai, toca homens e mulheres, Senhor, conforme a tua perfeita vontade, o teu desígnio, Senhor. Somos vencedores em ti. Senhor, passará o sábado, alcançaremos domingo. A tua promessa se fará real, Senhor. E, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que somos teus facilitadores nesta terra, Senhor. Que assim seja feito, Senhor, aqui na terra tal como no céu. Somos peregrinos e forasteiros, Pai. Pai, assim que no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos revitalizar-nos em Ti. Queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, para que por meio deles, Senhor, sejamos cheios da Tua luz e sejamos Teus embaixadores. Geração, Senhor, escolhida, real sacerdócio, nação santa, para anunciar, Senhor, para anunciar a Tua glória, as Tuas maravilhas. Tu, Senhor, que nos chamastes, nos escolhestes e nos resgatastes das trevas à Tua maravilhosa luz, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por o Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo, honra e glória seja ao Teu nome. Obrigado por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor. Alegra-te em Cristo. Alegra-te em Cristo. Glória e honra a Jesus Cristo. Alegra-te em Cristo Jesus.